Café com Piece, aqui é a Gi Sobreira e estamos aqui com o... PR, aqui também do Café com Piece, estamos aqui com o... Fidelis. Também do Café com Piece, Também. somos todos do Café com Piece. E hoje nós vamos falar sobre os banimentos que foram anunciados na Bandai Fest. Que foram simplesmente 2 cartas de um deck preto, né? Que afeta bastante o Paulo. Ah, aqui acabou os decks, né, preto aqui. Eu ia falar sobre isso aí no vídeo aí. E também o Jinbei e o Kingdom Come, conhecido como Raigo também. E foram esses os 4 banimentos que aconteceram. E a gente vai falar um pouco, primeiramente, né, que dia 1º de abril de 2025 começa a valer essa banlist. Então nada de jogar de Gekomori, Ice Age, Jinbei e Kingdom Come no regional de abril, hein, galera? Fica de olho, hein? É uma grande mudança aí no meta, né, também do Regional de Abril, se parar pra pensar, né, porque Lute é ainda um deck bem forte, né, que inclusive ganhou, né, o Mundial. Ganhou o Mundial hoje, Tirando essas 2 cartas aí, o Gekomori e o Ice Age, não acho que o Lute entraria nesse... O Lute e também o BY Luffy, né, nesse regional aí, como deck favorito, né. Como os favoritos, é verdade. E aí, como a gente tá aqui com 4 cartas bem importantes pra cada deck, pra até mais do que um deck, né? Como o caso do Gekomori e do Jinbe, a gente vai dar umas sugestões de substituições que vocês podem fazer pra não jogar seu deck inteiro no lixo e ter que começar um deck novo do zero. Vamos lá? Vamos lá. Primeira substituição, que é a que mais doeu no coração aí da galera que joga de deck preto, que é o Gekomori. Gekomori que antes, explica pra gente o que o Gekomori faz, Paulo. Basicamente é um play dele, você pega uma carta de custo 4 e uma carta de custo 2 do seu trash, então você volta a carta do trash e você coloca uma ativa e uma rested, né? Aí você consegue usar de novo o on-play dessas cartas que você colocou. Então é uma carta que você desce, não perde recurso da mão, né? E coloca recurso do trash em campo. Então é uma carta muito forte por causa desse recurso dela aí. É verdade. E a gente tem 3 substituições aí que a gente sugere, mas que obviamente não vão chegar nem aos pés do Gekomori, mas que é pra realmente você continuar jogando o seu deck ali no semanal. E a primeira é o Kaido, de custo 9.000. O que você tem pra falar? Eu acho que essa carta é bem legal, principalmente pro meta que a gente tá vivendo e vai viver agora na OP10, que tem muito Barba Negra. Então ela é uma carta que tem não é on play, a habilidade dela é Active Main, então o Barba Negra não afeta ela. Você descarta ali uma carta da sua mão e se ele foi jogado nesse turno, aí você pode dar KO, né? Dá trash, na verdade, né? Nem KO, né? Trash, um personagem plus 7. É até melhor, porque... Tem cartas que impedem KO. Exato, cartas que não são afetadas por KO, são afetadas aí por esse Kaido. Então é uma carta bem legal aí pra... Não vai fazer a função ali do Gekomori, não chega ali nele, mas é uma carta muito forte a se pensar aí. E a próxima é o Sabo, custo 8, 9.000 de poder aí também. Esse tem on play, né? Mas a função dele é você trashar uma carta da sua mão e dar KO num oponente de custo 5 ou menos e um outro de custo 3 ou menos, não é isso? Isso aí basicamente entra como um Gecko reverso aí, né? Você tira a board do oponente, né, ao invés de fazer o seu. É uma carta muito forte por si só. O problema é que você perde carta da mão pra fazer isso, né? Jogando ele, você perde 2 cartas da mão, né? Uma ele mesmo e a outra que você vai trashar. Antes não era tão ruim, porque você tinha o Moria pra recuperar essas cartas, mas você pode jogar ele no lugar do Moria, colocar a Rebeca pra pegar essas cartas que você vai jogar fora e fazer o jogo rodar ali. Mas é uma carta forte, né? Só por tirar 2 personagens já é uma carta muito forte, né? Você coloca 8 dons em campo e um atacante de 9 e tira 8 dons do oponente, né? Se você fazer essa conta, né? Porque ele tira 5 mais 3. Então é interessante. E se você conseguir baixar o custo de alguma, você ainda pode tirar uma carta de até mais do que 5. Você pode, tem Tempest Kick, né? Tem o Soap Chip lá que vai poder ser usado ainda. Então dá pra... Com o Soap Chip, por exemplo, mais ela, né? São 9 dons, você tira uma carta de 7 mais de 5 do campo do oponente. Então é bastante coisa. Ainda. E a próxima é o Show, que também, ele tem on-play, mas ele tem função em todo turno, então também, tanto contra o Teach, ele também vai funcionar, ele tem a sua função ali. Pra diminuir o custo, né?
Ligando um dom nele, né? Você tem o Eterno ali, -3 em todo mundo, né? Com um dom ligado nele, né? Então é forte, porque se você tiver personagens que dão KO por efeito, ou seja lá o que for, eles conseguem atingir mais cartas, né? Cartas mais fortes. Você adiciona mais 3 aí no que você pode tirar por turno. Uma carta forte, né? A gente tá perdendo alguns redutores de custo. Ela pode entrar, né? No lugar aí. O problema é que ela é uma carta de 8 dons também, né? 8 e 9 mil de poder. E se você conseguir usar um play, se não estiver jogando contra o Barba Negra, você ainda joga 2 cartas do seu oponente se ele tiver 6 ou mais cartas na mão. Você tira a mão do oponente, né? Essa carta era muito forte contra Enel, né? Que ficava com muita carta na mão. É muito forte contra Pluff. Também fica com muita carta na mão. BY, né? BY também era muito forte essa carta aí. É uma carta que resolvia bastante o match pra você jogando ela ali em campo, né? Uhum. E além disso é Navy, né? Que geralmente os decks que você jogava ela que era tanto o Smoker quanto o Black Luffy, você usava essa carta aí, você conseguia buscar com o Brenial e também é possível buscar ela com o novo Searcher lá, o Sengoku preto, também funciona. Você tracha 2 e pode pegar ela, ou pode trachar ela se você não for usar, né? Então é uma carta bem legal. É verdade. E eu acredito que essa seja a última sugestão de substituição, é a Stussy, que ela também tem o poder de... Como é que é? Você tira uma carta... Você coloca um personagem seu no trash, né? E dá KO num personagem de qualquer custo, qualquer coisa do oponente. Então, você tira qualquer ameaça ali que o oponente tiver, não importa o custo. Tirando uma carta do seu board. Então, às vezes, você tem uma carta que não é tão poderosa assim, que não vai te fazer falta. Você joga fora e já arranca qualquer coisa do oponente, que é ótimo. Sempre tem aquele searcher. Aquele searcherzinho ali do começo que ficou lá parado. Ou você pode até fazer o Searcher, né? Fazer só pra isso. Como ela é 9, né? Ela é 9, ela é 9, ela consegue. Você joga o Searcher, faz ela e tira qualquer coisa. Ou faz alguma carta só pra tirar, né? Tipo qualquer cartinha de custo. Qualquer cartinha de 1, Outro ponto é que ela é um play também, né? Então ela não funciona tão bem quanto o Kaido, né? O Kaido é Active Main, a Stussy é um play. É verdade. E agora chegamos no Ice Age. Que, assim, sinceramente, qual você acha que foi? A gente não comentou sobre os motivos do ban do Moria, né? Que eu acho que é meio óbvio, mas... Que você viu os dons. Seus dons, Paulo? O set de dom do PR. Comprei um set de dom novo aqui, ó, pessoal. Bonita essa arte, hein? Bonita a arte. Bonito. Esse daqui é bem legal. Bacana. Então, quais vocês acham? O Rodolfo deu bons pontos no motivo do ban do Ice Age. Eu queria que ele falasse aqui e replicasse o que ele falou mais cedo. Bom, o Ice Age é uma carta ali que com 1 de custo, você vai conseguir tirar, por exemplo, a pessoa vai lá e coloca um custo 10 na mesa. Você com 1 de custo, você consegue reduzir metade daquele custo que o cara usou, né? No outro turno. Então, é uma carta muito forte ali, com um custo muito baixo. E, além disso, ela tem o trigger dela. Então, deixa ela uma carta ainda mais forte aí. Então, eu acho que tem alguns substitutos pra ela que são um pouco mais realistas ali. Ela é muito forte. Muita apelação. Por 1 de custo. Acho que se ela fosse 2 de custo ali... Se ela tivesse algum debuff, alguma coisa que você tinha que fazer pra usar ela lá, Exato. você joga uma carta da mão. Trachar uma carta da mão. Qualquer coisa assim, ela seria mais realista, Exato. seria mais sensata. Exato. Mas acho que só ali, 1 de custo, tirar o 5 puro ali e já era, acho que fica um pouquinho quebrada. Essa carta sempre foi muito quebrada, né? Eu acho que, tipo, quando veio o ban do Great Eruption lá atrás, todo mundo pensou que ia ser o Ice Age no lugar, porque o Ice Age é muito mais forte que o Great Eruption. O Great Eruption tirava 2 de custo, você comprava uma carta, né? Você não perdia a mão. Porém, o Ice Age tira 5, né? Você chega no range de qualquer coisa, né? Com o Ice Age dos decks preto, né? Imagina, um Ice Age, daí o loot, você já tirou 6 de custo ali, com um dom. Com um dom você tira 6 de custo. Então você já consegue remover muita coisa. Você consegue, com mais um pouquinho de esforço, você tira alguma coisa de custo 10. Exatamente. E com o Brook batendo lá também, você pode bater com o Brook, você já tira um custo 7 só de bater. É bem forte o Ice Age no loot por causa disso, né? Você consegue chegar em range de tudo, né? É uma carta muito forte. Então vamos para as substituições. A primeira sugestão é o Tempest Kick, né? Que já até usa no deck, né? Alguns decks, o Lute já praticamente usa 4 delas, né? Então não vai mudar muito. Mas, por exemplo, o Barba Negra... o Barba Negra tinha algumas listas usando o Ice Age, né? Então, Tempest Kick é tão bom quanto, né? Pra deck que faz trash.
E ele tem o mesmo trigger, né? É o mesmo trigger da... E ele tem a vantagem, principalmente pro Barba Negra, que você compra a carta, né? Exatamente, então, é mais mão. O Barba Negra que sempre tá precisando ali dessas compras aí pra manter a mão dele ali saudável e manter o on-play desligado. Então, interessante. E a próxima substituição seria o Finger Pistol, que também tem gente que já usa, mas que é uma sugestão nossa aí também, que você tracha o topo, as duas do topo do seu deck e você dá KO num oponente de custo 5 ou menos. E a trigger dela é ativar a main dela, então é basicamente fazer a carta de graça. É muito forte essa carta aí, tipo, foi usada no deck do Lute antes, né? E com o Ban do Moura pode ser uma boa opção, né? Porque é um removal ali, né? Bem forte que tem. E com ela e um Tempest Kick, ela e qualquer outro redutor, você consegue arrancar quase tudo também, né? Antes, ela com Ice Age, você arrancava um custo 10, né? Era 5 dons, você arrancava 10 do oponente. Que era o combinho que dava pra fazer. Agora, só com ela, né? Você tem um Tempest mais o líder, dá pra arrancar um custo 9 da mesa. Então tem muita opção essa carta. Essa carta é muito forte e que vai ter espaço no deck agora, ela pode voltar, né? Pelo menos pro Lute, é uma carta CP, ajuda bastante, né? Não sei se o Lute ainda vai continuar jogável, mas acho que dá. Não custa dar uma tentadinha, né? Porque, assim, a gente só vai saber quando realmente começar a jogar com essas substituições se vai ser impossível de jogar. Então, você jogou algumas vezes e viu que realmente tá impraticável, aí, gente, aí eu sinto muito. Realmente vai ficar complicado. O deck vai perder muita força, com certeza, mas tem substituições. Pro Lute, pelo menos, tem substituições. Sim. Vamos para o próximo, que é a Soap Ship. Fala aí. O Paulo já tinha até comentado. Já tinha comentado lá atrás, ela, né? Também é um redutor, né? É CP, então pro Lute é melhor ainda, né? Porque você consegue usar o arquétipo do deck, né? Que é CP inteiro, então você não perde o arquétipo, porque o Lute precisa de muito CP em campo. No trash pra fazer o Expandine, pra voltar as cartas, né, ali. E a gente não perdeu a Rebeca, então ainda dá pra usar o Soap Ship aqui, funciona muito bem. E é um redutor que tira menos de 2 personagens, ele também dá menos 4 no campo, só que em personagens separados, né? Já. Não junto. E é aquele negócio, você não vai irritar um grande alvo, porém você consegue irritar 2 alvos pequenos, né? 2 alvos menores ali. Aqueles blockerzinho chato que fica ali, né? É interessante. É interessante que você consegue com essa carta, que a grande força do Lute é você tirar 2 personagens por turno, né? Você consegue tirar com o Rob Lute ali 2. E ela com o Rob Lute é muito forte, porque você vai tirar um personagem custo 3 e um personagem custo 4 só usando ela. Então, Rob Lute mais ela, você arranca 2 personagens bem grande aí, né? E ela com o Sabo, então, nem se fala, né? Essa carta com o Sabo é muito forte também, né? Que você adiciona mais 2 pra cada um lá, um 5 e um 3, você vai arrancar um 7 e um 5. É verdade. Então é muito forte. Já estavam usando essa carta aí, já algumas listas aí pra lidar com o Doff, né? Porque o Doff você arrancava qualquer coisa ali usando ela. Sim. Mas agora acho que pode ser usada ainda mais, ser colocada ainda mais ali nesse spot aí da Ice Age. E aí, vamos para saindo do deck preto, estamos indo para o azul, que o Jinbe, aqui ó, Rodolfo sofreu muito. Aqui o Jinbe, por que o Jinbe foi banido? Dom bonito também, Dom bonito. Pô, não... Dom sec. Então... não... Esse bando de Jinbe aí, Ninguém entendeu. Eu também não tava esperando, porque todo mundo tava esperando um ban ali no Teach de custo 2, tava esperando um ban ou no Lau. Ou... Até no Evil, né? Até no Evil podia ter sido banido, Evil, mas o Jinbe, ou o líder, né? O próprio líder, principalmente no líder, o pessoal tava querendo. A boa também, falaram da boa arrancada. A boa é muito boa. Como eu disse, eu achava que não iria ser feito nenhum ban nessas cartas, porque elas tinham sido lançadas há pouco tempo no starter do Doff. Então eu tava relutante em acreditar nesses bans, mas eu não achava que o Jinbe seria banido. Eu acho que o Doff e a Boa Hancock vão perder muito aí com esse ban. Tipo, você fazia aquele 2x1 ali e conseguia montar um board legal com o Jinbe. Vamos ver como que vai ficar as listas daqui pra frente. Vocês acham que o Doff sofreu mais do que o Lute nessa... Nunca.
Nunca. Não. Mas o Eu Lute... acho que foi equivalente, viu? Porque o Jinbei pro Doff também é muito importante essa carta aí. O Não. 2x1 é que fazia o deck ficar roubado, né? Sim, sim. Esse 2x1 do Jinbei é que fazia o deck ficar roubado. Porque você colocava com o Tite o Jinbei no topo, aí você jogava 2 dons, né? É que... Jogava 2 cartas. O meta, por si só, de OP10, OP11 que tá chegando, EB, já tava né? caminhando pro Em Doff neutralizar. dar aquela sumida. É. Então, tipo assim, esse bando de Jinbei eu acho que só acelera um pouco aí o processo, né? Então, eu Ao acho invés dele que... cair no mês que vem. Enquanto o Lute tava começando a ter uma ascensão de novo, tava começando a voltar aí pro meta, tanto é que foi campeão aí do Mundial e tal, o Doff tava perdendo a força. Então, acho que esse ban aí do Jinbei só acelera, o pessoal vai meio que desanimar um pouco do deck. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que o pessoal vai utilizar aí pra substituir. Vamos para as substituições, então. Que é o Crocodile. É o mesmo custo, mesmo força de poder. Você perde o 2x1, Você perde 2x1, né? mas é uma carta ali que, quando você joga ele ali no campo, você revela a carta do topo. Se for um Seven Warlords, você compra 2 cartas, a que você revelou e mais uma, e depois você seta o seu topo. Então... é uma carta ali, é basicamente um Evil ali piorado, porque ele é 5.000 de poder só, né? Mas ele tem o counter ali do Jinbei. Você vai comprar uma carta na sua mão e vai setar o topo pra fazer a habilidade do líder. Então, é uma carta que pode ali substituir. Você tem a vantagem de realmente ficar com uma carta e setar o topo. Então, meio que é ok. Você não vai conseguir botar aquele 2x1 no board, que era muito importante, né, pro Doff, mas... Dá pra tentar. Dá pra tentar só pra ver se roda. E o próximo... Pode falar. Não, eu ia falar que o Jinbei sendo banido, né, a boa Hancock também não perde tanto, né? Porque o Jinbei é muito bom, óbvio, fazer o 2x1 é muito bom. Só que na boa Hancock você tinha a habilidade do líder, né, não era tão focado nesse 2x1, era mais em você remover, dar bounce no campo do oponente, né? Então... perde bastante, porque o Jinbei fazia o 2x1, você conseguia dar bounce em alguma coisa? Sim, porém, não perde tanto. Você fazia aquele lauzinho, pá, volta lá, volta. Ganhava aquele tempo ali. Mas não perde tanto, viu? Eu acho que pode ser um deck interessante. Próxima sugestão de substituição é o Gekumora, que já tem gente que já usa, mas usa menos. Às vezes algumas listas não rodavam 4 dele, então pode ser uma carta ali que você utilize as 4 cópias dele no deck. E ele recupera uma carta do lixo, né? Recupera uma do Olha lixo. só. Gekomori aí, ó. Não é todos foram banidos, né? Vai pra mão, não vai pro campo, mas ainda assim tá tirando alguma coisa do lixo. Exato. Você tá ganhando algum recurso ali. Mas aí ainda é um play, então é a mesma situação do contra a Barba Negra, não vai fazer muita diferença, porque o Jinbei também era um play. Eu acho que só pra comentar, já que você citou do Barba Negra, a match do Barba Negra contra Doff vai continuar a mesma, porque o Jinbei você não tinha a utilidade dele, o on-play dele, pra utilizar durante a match contra o Barba Negra. Então, a match vai continuar basicamente do mesmo jeito. Então não muda. Vamos para o próximo? Próximo. Kingdom Come, Raigo, conhecido aí também. Difícil esse banho. Eu não entendi por que baniram essa carta. Meio que era uma das únicas respostas pros decks amarelos lidarem com Barba Negra, né? E ela tem um drawback bem chato, né? Que você tem que trachar suas vidas até virarem 1, né? Então, o Enel usava muito essa carta aí, né? Porque tava sempre jogando naquela linha de 1 de vida, né? E também o BY começou a usar essa carta aí. O BY, Enel e Vegapunk, que ninguém joga também, mas que também era uma boa carta pro deck. Sim. Vão todos sofrer. Agora, atualmente, até sair a OP10, a gente não tem sugestão de substituição.
As nossas próximas substituições são todas da OP10. Então a gente vai ter que esperar aí realmente chegar no Brasil o OP10 pra poder dar uma tentativa de... Daqui a pouco. Já. O OP10 tá chegando aí pro final do mês. Vai chegar mais ou menos junto com o Ban, na verdade, né? Não, vai chegar junto com o Ban. O Ban vai rolar e a OP10 vai estar chegando aqui nas lojas. Exatamente. E a primeira substituição sugerida é o Damned Punk Electromagnetic Cannon. Pra variar, um evento com um nome nomezinho gigantesco. bem pequeno, né? Então, é um evento ali de custo 4. E na main você olha a carta do topo. Do seu oponente, da vida do seu oponente, e coloca no topo ou embaixo. Exato. E aí você dá KO num oponente de custo 5 ou menos. E aí o trigger dela é comprar 2 cartas e descartar uma carta. Uma carta muito forte, né? É forte, não é tão forte, mas você consegue ver, por exemplo, a vida do teu oponente aí, que é uma coisa que pode ser decisivo em algum momento. Sim. E tira um personagem de custo 5, né? Era uma carta que também ia ser usada no deck do Enel, né? Mais pra frente, né? É uma carta bem legal, bem forte. O Raikou saindo, né? Sobra espaço pra algumas coisas, né? Tipo, o Raikou era bom que você tirava a bomba que os outros decks estavam descendo, né? Você sempre tirava um grande alvo, né? Aqui, esse daqui você não vai conseguir tirar mais um grande alvo, né? Vai ser só menores, né? E a grande questão também, o ponto é que é 4 de custo só e o Raikou era 6, que atrapalhava de você fazer alguma coisa além dele. Com isso você vai conseguir descer mais um bicho de até 6. Ou algum outro evento, enfim. E o Raikou atrapalhava nesse sentido. O que fica mesmo é isso aí, o do custo 5, porque o amarelo você não tem ali nenhum redutor. Até o BY até tem, né? Então, se o BY pro BY até de repente essa carta seria muito boa. Se você estiver rodando algum redutor ali no BY, você consegue, e usando essa carta, você consegue tirar alguma coisa de custo mais alto do que 5. Com a vantagem de não trachar nada. Exato. Mas, né, o Raikou, o oponente ia lá e fazia um Shanks custo 10 na mesa. Você mandava embora. No turno seguinte, você com 6 ali tirava ele. Então... Fazer o Barba Blocker e ir embora. Exato, ter essa carta aí muito forte contra a Barba Negra, contra qualquer deck que joga com muito boss, né? Era uma carta que respondia direto o boss, né? Muito bem. E é a era dos bosses, né? Tipo, tá todos os decks muito aí. Muito tijolão. Então, Próxima substituição? Próximo. O Kid também, que também é da OP10, que é um play dele, você vira ele e tracha uma carta do topo do vida do seu oponente. Então ele entra e já joga uma vida embora. E no final do turno do seu turno, se o seu oponente tiver 2 ou menos vidas, você compra uma carta e joga uma carta fora. Isso é muito legal, né? Pra você reciclar a mão. Porque você faz isso todo turno, né? Todo turno. Uhum. Então, tipo, é uma carta que vai ficar permanentemente fazendo isso enquanto seu oponente não lidar com ela. É uma carta muito forte. Aquele negócio, não resolve o problema de você tirar um boss do oponente? Não resolve. Mas tira uma vida só de entrar em campo. Só de entrar em campo. E ele atua como blocker, né? Porque ele vai entrar virado. Se você usar ele no on-play, ele já entra virado. E aí, ao invés de atacarem na tua vida, vão atacar ele. Eu acredito, né? Sim, Ele também entrou por causa dos decks da UP10, né? Que o próprio Kid da UP10 usa ele, né? E transforma ele em um blocker real, né? Ele desvira. Só que qualquer outro deck amarelo consegue usar ele por causa da força da carta, né? Você ter esse on-play trachando uma vida do oponente e ainda ter mais um efeito de você comprar cartas, isso é muito forte. Isso é uma carta muito forte. No mesmo turno você vai conseguir usar esse efeito de comprar carta, mesmo que ele saia depois, você consegue fazer isso pelo menos uma vez. Sim, você dando um draw ali, descartando uma, você consegue pelo menos reciclar a sua mão, né? Se você precisa de alguma coisa, né? Comprar uma e descarta uma. É bem interessante pra você sempre reciclar a sua mão, né? Se tiver alguma coisa que você tá procurando. E chegamos ao final aqui, as nossas considerações. One Piece vai pro lixo ou não vai pro lixo? Acho que ainda não, mas... próximo vídeo podemos falar sobre isso. Né? Aguardem o próximo vídeo, a gente vai falar muito mais sobre isso. Bom, a minha consideração aí, bans, na minha opinião, foram interessantes, mas acho que um pouquinho já atrasados. Sempre falei isso. O Moria, se fosse tomar o ban, acho que teria que ter sido... Junto com o LoL lá atrás, né? Lá pra trás, quando o Lute tava muito forte, tudo bem, o Lute tá voltando, mas acho que teria que ter sido lá atrás. Ice Age foi uma carta que foi reprintada em PRB,
Foi Bem recente. bem recente. O Moria também foi reprintado. O Moria Moria é também. verdade, o Duas Moria cartas também... que foram reprintadas É. e que foram banidas. E que isso dá uma insegurança no jogo, porque você fica pensando assim, eles vão reprintar a carta, mas será que essa carta vai durar quanto tempo no jogo, entendeu? Exato. É uma porque coisa... Pra mim não fez o menor sentido esses bans aí, pra falar a verdade, viu? Porque tanto o Moria quanto... Beleza, o Ice Age é uma carta muito forte e é uma carta muito forte que já tava aí há muito tempo. Sim. E se você for ver as próximas coleções, o Moria em si, todos os decks que usam o Moria não são os decks top. Os decks top são outros decks. E nenhum deles usa Moria. E você tirando o Jinbei e tirando o Raikou, Tira você faz muitos você tira muitos decks que estavam ali. Tirando o Moria, você tira o Black Yellow Luffy. Você praticamente perdeu um deck. E junto com o Moria e o Raikou, as duas cartas que eram pro Black Yellow foram embora. Então você perde duas chaves de um deck que usava duas cores que foram muito afetadas. Você tirou a principal carta de reciclar. O Lute não perde tanto com esse Moria indo embora, porque o Lute ainda tem a Rebeca. E a Rebeca faz o deck funcionar ainda. E você tem algumas coisas pra colocar no lugar. Porém, o Black Yellow Luffy acabou o deck, né? Você não consegue ter o deck com a mesma força que tinha antes sem o Moria, né? O Moria fazia aquele deck rodar muito bem. Era praticamente o Moria era mais pra aquele deck do que pra qualquer outro, né? E você tirando ele, tirando o Raikou, dá uma... O Moria ali no BY, se o cara tivesse 2 Morias na mão e na sequência ali, Moria, fazia toda a reciclagem ali, botava, fazia tudo. No outro turno, se ele voltasse contra o Moria, o jogo basicamente desandou, porque ele botava os 2 boss na mesa, os Moria, voltava os blockers todos, o líder dele 9k, e não tinha o que você fazer, né? Então... o líder era muito forte por causa disso, né? Exato. Que até ganhou muita coisa, né? Mas era um deck muito complicado de jogar. E era o counter natural do Lute, né? O Lute não tinha tanto espaço por causa que tinha muito BY, né? Você pegava um BY praticamente, era um insta-lose, né? Era bem difícil essa match, né? O cara tinha que dar muito azar, você tinha que dar muita sorte ali pra conseguir ganhar. Mas... E outra coisa, o ban no Jinbei também, pra mim, não fez muito sentido. Faria muito mais sentido no custo 2, igual a gente já falou aí. O Jinbei era o único 2x1 que tinha no azul. Não sei se, vamos banir o Jinbei porque não faz parte do arquétipo do azul você fazer esse 2x1. Mas também não faz parte do arquétipo do roxo e tem o Lufitaro. Não faz parte do arquétipo de... Todos eles têm alguma carta que é 2x1. Se fosse nesse sentido, o Moria realmente é 3x1, mas todas as outras cores têm alguma carta que você desce 2 coisas. Então essas coisas também ou teriam que ser afetadas ou não tinha que ter afetado ninguém. Então, só foi o Jinbei embora, porque o Doflamingo tava forte. Teria outras formas de você resolver esse problema, tirando o Martial Retreat, custo 2. Resolveria muito o problema e o deck ficaria competitivo ainda, não perderia tanta força. Tirando o Jinbei, eu acho que o Doflamingo praticamente vira um deck bem fraco em relação ao que era antes. E todos os decks azuis vão sofrer com isso também, né? E o amarelo nem se fala, né? Se tirou o Raikou lá, pelo amor de Deus, né? Acabou o Enel era a grande força do Enel é você conseguir tirar um boss, né? Com esse Raikou aí, que você sempre tava trabalhando naquela linha de uma vida, né? Esse Raikou aí com uma mão grande era muito forte. Basicamente de graça, né? Você não tinha que... Era de graça. Não tinha que trachar a vida. E vamos falar assim, do grande maior problema enorme de todos que está aqui presente nessa conversa, é de que nada do roxo foi banido. Muita gente esperando o ban aí. Pelo menos do Gangan. Do Gungun Ou Giant. restrict, né? Pelo menos, Exato. Né? Restringir ela 1 ou 2 ali, cópias por deck. Mas, isso... O problema não é nem agora, porque o Puff com o Gungun Puff tá ok. é o futuro. Então vamos... A gente já tá vendo o meta do Japão aí se desenvolver com os 2 Luffys lá. Primeiro com verde e roxo, depois com azul e roxo. Com verde o roxo e azul. Roxo e azul. Mas foi o que eu falei. Eu só falei o contrário. É isso aí. O Luffy Uvinha, né? E o Luffy Snakeman, né? São os 2 Luffys que vão sair. São 2 Luffys fortíssimos aí que fazem o uso do Gungun Giant. E são muito superiores ao Doff que foi capado completamente, que não tinha necessidade. O Doff com o Jinbei não seria tão bom daqui 2 coleções. Daqui 2 nada. Na P10 ele já não é mais tão bom. Então, e o Moria nem se fala então, né? Que o Moria só foi... Exato. Porque você pegar o top das próximas coleções lá, o Moria não faria tanta diferença esse ban. Porque os decks mais fortes não usam.
Você vê que os decks mais fortes viram o que tem a parte roxa, justamente por causa do Gangan e por causa do arquétipo Chapéu de Palha, né? Isso. Que esse Gangan ser Chapéu de Palha é um absurdo, né? Porque ele é buscável. Uhum. O próprio Luffy verde e roxo tem pouquíssimas cartas verdes. É uns 2 sets de carta verde, basicamente. É a parte roxa que usa ele ali, né? A parte roxa dele é muito forte, né? Você só usa o Searcher ali da Namizinha pra buscar justamente as cartas que são Chapéu de Palha. E o resto é só carta roxa, né? Uhum. O Luftaro, tem lista que vai Luftaro, tem lista que vai o próprio Zoro, né? O Zoro que vem no starter. Vem muita coisa aí nesse deck aí. E com esses bans, o meta muda totalmente, né? Você não vai ter ali mais o Lute aparecendo. O Lute morreu. Acho que competitivamente no Tier S, que ele tava voltando ali a cutucar o pessoal lá de cima. Doff também já cai dessa lista aí de deck. Se o roxo e verde no Japão tava tão forte, aqui só vai ficar mais. Não, com certeza. Com certeza. O nosso meta aí, quando lançar a EB aí, vamos sofrer um pouquinho, eu acho. Mas acho que já deu aí pra gente. A gente vai ter um starter aí no meio do caminho, né? Acho que os decks mais fortes vão ficar agora Shanks, a Barba Negra vai ficar absurdo, o Soap é um deck legal, e o Kid também, o Smoker com o Kid é um deck absurdo também. Acho que esses bans favoreceram a OP10, porque na OP10 os decks novos vão ficar muito mais fortes. Você não vai se surpreender com um deck antigo lá, nossa, renascendo. Renascendo ali. Mas, mesmo assim, né, não concordo com esses bans aí da Bandai, não. Poderia ter feito de outra forma, que não afetasse tanto o meta, né? Tipo, restringindo algumas cartas ou simplesmente banindo outras em vez de banir o Jinbei. Ou o Moria, sei lá. Inclusive, você falou dos starters aí, tem um outro starter que muita gente aí não tá se atentando muito, mas tem um starter da Bonnie. E a Bonnie é um líder aí muito legal, que não foi afetado em nada. E eu acho que é um líder muito legal pra você considerar jogar aí. Eu acho que com o Lute saindo aí, a Bonnie, acho que... Com o Lute saindo não, com o Gecko Moria e a Ice Age sendo banidas, acho que a Bonnie é um deck a se pensar aí pro competitivo aí. Pode voltar aos... E vai vir cartas, né, que favorece a Bonnie também, que é o Smoker Atashig, né, da UP10. Isso. Então, a Bonnie tá ali, entendeu? Tipo, é um líder de 5 vidas, é muito forte, é um deck bem controle, né, que fica virando a carta do oponente. Então, pra UP10, a Bonnie, com esses bans, com certeza, são muito boa, muito boa. Vamos ver. Barba Negra é absurdo, né? Só isso que é o problema, né? Barba Negra vira um absurdo. A galera tem 15 dias aí pra pensar antes pra pensar nesse 1º de abril aí que mandaram. Nesse 1º de abril. Imagina se eles chegam lá, gente, 1º de abril, foram 2 semanas só pra vocês rasgarem todos os cabelos, arrancar fora tudo, tacar fogo nos Jinbeis e nos Raikoi, tudo. E aí, na verdade, era mentira. O ban oficial sai no dia 2. Exatamente. Sai no dia 2, eles restringem Gangan Giant, tiram o Teach lá e aí é um sonho, é impossível, mas é isso aí. Era tudo mentira. Estamos aí chegando em quase 40 minutos de vídeo. Vamos encerrar por aqui. E a gente tem muita coisa pra falar ainda. Então a gente provavelmente, depois que parar de gravar esse vídeo, já vai gravar outro. Então fiquem de olho aí que a gente tem muito mais notícias pra lançar nesse canal. E deixa aí nos comentários aí o que você achou desses bans e o que você substituiria essas cartas. Exatamente. Você tem alguma outra dica aí? Tem aquela tech secreta que você já tava pensando antes desse ban e agora você vai usar? Deixa aí no comentário pra gente saber, pô. Olha o que você baniria no lugar dessas cartas aí também, né? Boa. E se você achou esse ban justo. Exato. Porque eu não achei justo. Achei meio estranho esse ban aí. Com certeza. Acho que foi fora de timing esse ban aí. Deixou um gosto amargo na boca. O Moria foi muito forte, não é mais a carta a ser um problema, né? Tem muita gente que chora por causa do Moria ainda, mas não é um problema, gente. Não é um problema do competitivo. O Moria não é um problema nem perto das cartas que estão vindo aí. É verdade. Então é isso aí, galera. Não esqueçam de deixar o comentário de tudo que a gente falou aqui. E não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aquele like e de ativar o sininho e... compartilhar o vídeo. Compartilhar o vídeo, exatamente. Muito obrigada. Deixem o seu tchau aí, galera. Valeu, galera. Até a próxima. E é isso. É isso. Valeu!